Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho, por sua bondade onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida, toda a minha vida, Senhor, a minha casa, a minha família, o meu coração, ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, o nosso dia é abençoado, o nosso dia é cheio de graça, e o nosso dia é o prazer de degustar a vida diante da presença de Deus. E como isso é importante. E tudo isso só é possível por uma situação que nós vamos ver hoje. Como que nós conseguimos identificar, como que a gente consegue perceber tudo isso. O catecismo hoje, dando continuidade, nosso índice analítico, vai nos dizer sobre a adesão da fé em Deus, você crer em Deus, você acreditar em Deus, que é Ele é o Senhor, que Ele que nos criou, e o título é A Liberdade do Homem, Catecismo 1730, dando continuidade então à adesão da fé em Deus, 1730, vai nos dizer assim: Deus criou o homem dotado de razão, Ele lhe conferiu a dignidade. Vamos lá? Então, para a gente fazer um estudo adequado, eu tenho dicionário. Por que eu tenho dicionário? O dicionário é mais antiguinho, mas nós vamos ter que entender que vai chegar um momento que talvez nós não vamos termos mais acesso à internet e nós vamos estar usando os meios que nós usávamos, Jamais passa as coisas boas, porque tudo é bom diante de Deus. Então o dicionário vai dizer para nós, até tinha marcadinho aqui, o que significa a palavra razão. Deus criou o homem dotado de razão. Vamos lá? A gente compreender bem. Razão, ato de raciocinar, pensar, faculdade humana que distingue o homem dos animais irracionais. Opinião, pensamento, argumentos, direito. Esse então é o sentido da razão diante do homem. Então nos dá a graça de pensar, de raciocinar, nos dá a graça de discernir o que é bom, o que não é bom, e isso é a liberdade que Deus deu para nós. Então nós vamos ter o discernimento diante da razão, dotado de razão. Então nós somos cheios de razão, nós somos cheios dessas virtudes que nós acabamos de ler, acabamos de entender que eu e você, irmãos, temos esse mover dentro do nosso coração para discernir, para saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Mas ele conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Então, ele nos conferiu a dignidade. O que significa dignidade? Vamos lá? Dignidade, grandeza moral, integridade, honradez, pudor. Então ele nos conferiu a verdade, nos conferiu aquele homem íntegro, aquele homem que busca a verdade, aquela mulher que busca ser verdadeiro, que busca ser verdadeira, que busca ter a graça no coração do que é certo, do que é errado, caminhando nesta verdade junto com Jesus. Como que nós sabemos na Bíblia? Em Noé nós vimos essa graça, onde que Deus ia destruir toda a humanidade. Aí ele resolve falar, não, tem uma pessoa justa e verdadeira que caminha no meio da humanidade. E esse nome era Noé. E daquela geração, daquela aliança que Deus faz com a descendência de Noé, temos a descendência de Abraão, Davi, nós temos a descendência da casa de Davi, que é toda essa geração diante do nosso Senhor Jesus Cristo, diante da nossa mãe Maria, a graça de toda a humanidade ser agraciada com essas palavras. Deus criou o homem dotado de razão, consciente, sabendo discernir, e conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio dos seus atos. Então, irmãos,
Nós somos cheios dessa graça, de poder dominar. Mas então o que feriu nós? O que nos deixou essas pessoas sem esse entendimento, sem essas graças? É quando nós caímos na desgraça. E de que forma? Aderimos ao pecado. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão. Eclesiástico 15:14, nós vamos ler depois. Para que pudesse ele mesmo procurar o seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. O homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. Olha, irmão, que bênção nós estamos aprendendo hoje. Olha o que Deus nos deu e nós não sabemos usar. Nós usamos para ir para um lado errado. Porque se eu sou livre, eu tenho essa liberdade, eu sou dotado de razão. Todos nós fomos criados assim. Se tem alguém que não está caminhando com essa verdade, é porque não abriu os olhos, não enxergou essa verdade, não enxergou a grandiosidade que existe dentro de você. O mundo tenta te colocar para baixo, dizer que você não é nada, que você é imperfeito, que você é um homem ou mulher feia. Aí você começa a falar assim, por que Deus me fez assim? Deus não te fez assim, está aqui, ó. Ele te fez um homem dotado de razão e lhe conferiu dignidade. Vamos ler? Eclesiástico capítulo 15, versículo 14. Eu vou ler do 11 até o 22 para nós. Eu vou ler porque essa palavra, irmão, vai nortear a nossa vida. Não digas, é por causa de Deus que ele me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo erro e toda abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio, Deus criou o homem e o entregou a seu próprio juízo, que está aqui no catecismo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos, se quiseres guardar os mandamentos, e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, e eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal, estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Se lembra, irmão, o que é temer a Deus? Aquele que não deseja desagradar o coração de Deus, está longe de Deus. E ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Palavras do Senhor. Querido irmão, é uma palavra para a gente meditar e para que a gente leia para aquelas pessoas, para aquele coração, não para as pessoas, né? Mas sim para aquele coração que fala que Deus deseja, que Deus fez o mal, que Deus quer que nós convivemos com o mal. Ele deu ordem para matar, ele deu ordem para isso. Irmãos, queridos irmãos, diante da história, por isso que temos que ter a interpretação, junto com a igreja. Naquele momento do Antigo Testamento, teve momentos que Deus deu ordem porque estava diante da batalha dos homens para a conquista de algo. Se aqueles homens não tivessem ouvido Deus, se tivesse falado assim, ó, vai lá e toma posse daquela terra, e aqueles homens tivessem ouvido, não ia ter batalha. Aí entrou numa batalha. Deus vai proteger aquele que ele deu a ordem. Ele falou, vai, toma posse. Ele foi obediente a Deus. Então aqueles que enfrentaram Deus, Deus aniquilou. Então quando nós enfrentamos Deus com palavras, com injúrias, nós vamos ser aniquilados. Por quê? Porque eu dou liberdade para que Satanás tome conta da minha vida. Então cada vez mais que o inimigo me atenta, que o inimigo me provoca, me coloca em situações difíceis, e eu ainda querer culpar Deus, eu estou indo contra a própria graça. Porque se eu me colocar diante de Deus, diante de uma provação, diante de uma dificuldade, porque nós estamos nesse mundo, irmãos, Jesus deixou bem claro, coragem, eu venci o mundo. No mundo havereis de ter aflição, é um versículo bíblico. Se saiu da boca do meu Senhor isso, não é porque eu estou caminhando com Deus, que eu sou intocável, que eu vou ter a prosperidade no dinheiro, né? Que tem pessoas que pregam isso. Isso é uma falta de interpretação, porque se você for ver, aquele jovem rico chega até Jesus e pergunta, eu faço isso, eu amo a Deus, eu sou obediente a Deus, o que eu devo fazer para ganhar o céu?
Aí ele falou, falta uma coisa só. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aquele homem saiu entristecido. Se ele fosse, então, continua com o dinheiro, continue na prosperidade, porque você é um cara abençoado, não falta mais nada. Irmãos, que nós temos que interpretar a palavra junto com a igreja, junto com o discernimento, junto com toda a interpretação. Por quê? Tem pessoas que vão pregar uma situação, vão pregar algo, e se você for naquele pensamento, lógico, você tem que ter essa graça que nós estamos tendo aqui hoje. No Deus dotado de razão, que é para nós discernir, mas nós precisamos ter um domínio sobre nós, sobre os nossos atos. Então, se eu tenho domínio sobre os meus atos, até no que eu ouço, no que eu falo, no que eu escuto, querido irmão, não é desfazendo de ninguém, mas se você professa a tua fé católica, apostólica romana, que vem dos apóstolos, e eu vou em outra denominação, eu vou em outro lugar, lá fala de Deus também, tome cuidado, porque Jesus foi tentado no deserto, Satanás leu a palavra para ele. Não estamos dizendo que os irmãos é Satanás, mas a falta de discernimento também, de entendimento, pode fazer com que essas pessoas estejam ferindo a verdade que está diante de Deus, diante da igreja de Cristo, onde que ele deixou a sua doutrina, os seus ensinamentos. E, irmãos, é só você olhar para toda a história. Infelizmente, esses irmãos olham para a história humana, né? Mas não olham para a história dentro da fé, dentro do depósito da fé, que está lá guardado, né? Com os apóstolos da igreja, lá no depósito da fé. E foi passado de irmão para irmão até o ano de 1800, né? Que foi surgir as primeiras Bíblias, para que todos tivessem acesso. Me corrija se eu não sei certo o ano certo, né? Mas há pouco tempo tivemos acesso à palavra Bíblia, né? Ao livro Bíblia, para toda a humanidade. Mas até então foi proclamado sempre a palavra, foi trazido em um vernáculo, né? Pelos discípulos, pelos apóstolos. Querido irmão, por que eu falo tudo isso? Para que a gente tenha esse entendimento e diante da razão verdadeira, que é mostrando a verdade, nós possamos discernir diante da dignidade, para que a gente tenha um domínio de nossos atos, para que a gente não saia falando mentira, falando bobeira. Eu sempre falo assim, diante de uma situação você tem que olhar os dois lados. O lado do homem que foi ferido, o lado da mulher que foi ferida. Então no casal também vai ter os dois lados, cada um vai puxar para o seu, certo? Mas diante da igreja de Cristo, a verdade é ali, é Jesus. É o que ele colocou, é o que ele pregou e é o que ele ordenou. O que vem além disso está errado, é heresia. Então, queridos irmãos, por isso nós temos que ter muito cuidado, muito discernimento. Coloca a mão no teu coração e diante dessa palavra que Deus deu para nós hoje, ler ela, degustar, para que a gente tenha um bom entendimento. Olha, irmão, que palavra que direciona totalmente a vida para aqueles que duvidam do que a verdade vem de Deus. Eu vou ler de novo, vou finalizar hoje, não vou rezar o Pai Nosso, nós vamos rezar depois que terminar. Eu vou ler a palavra de novo. Não digas é por causa de Deus que ele me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo erro e toda abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio Deus criou o homem e o entregou a seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal, estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, discernimento
ao ler a palavra de Deus. Tome muito cuidado. E a gente pede que quando a gente for ler, for falar alguma coisa, se existir a heresia ou falar algo que não está correto, damos a liberdade, para que a gente juntos aprendemos a verdade. Somos leigos, mas fiéis a Deus. Aquilo que Deus nos apresentar, vamos corrigir. Teremos Lectio Divino daqui 5 minutinhos, vai estar muito bom, vai falar para nós, Deus pode saciar a nossa fome. Como é possível isso? Como que Deus vai saciar a nossa fome? Coloque tudo nas mãos do Senhor. Olha que benção. Está aqui. Tudo que nós ouvimos vem completar o Evangelho de 5 minutinhos. Um grande abraço.